Capítulo 18 do Evangelho de João. Quero ler com vocês a partir do versículo 33 até o versículo 37, que diz assim: Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou to disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é deste mundo. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Queridos, o tema da mensagem dessa noite é aquele que talvez os irmãos já tenham visto no post publicado no Facebook ou no Instagram, ou no grupo mesmo da igreja. O meu reino não é deste mundo. É o tema da mensagem dessa noite. Um tema que é extraído dessa porção de João capítulo 18, 33 a 37. O contexto é extraordinário. Nós temos que entender em que momento Jesus diz tais palavras, o porquê ele declara tais palavras. Pense você que Jesus agora está sendo levado pelos judeus, pelos principais sacerdotes, pelas autoridades de Israel. Ele foi preso e foi julgado durante toda a noite. E agora pela manhã ele é levado a Pilatos, governador da Judéia. Pilatos então estar ali para dar a palavra final, para fazer o último julgamento, para levantar o último juízo acerca do Cristo. Pilatos então, que nada tinha a ver com aquela situação, porque ele não era do povo judeu, não tinha relação com as leis de Israel, embora governasse sobre a Judéia da parte de Roma. Por isso então é dito que a primeira pergunta que Pilatos faz a Jesus é perguntando: então você é o rei dos judeus? Depois os irmãos façam uma busca numa chave bíblica e encontre todas as passagens em que se encontra essa expressão rei dos judeus. Vamos observar que a primeira vez foi quando Jesus nasceu, quando aqueles reis ou magos procuraram lá em Jerusalém pelo recém-nascido rei dos judeus. Isso implica que eles talvez fossem movidos por uma tradição que eles haviam ouvido acerca de um Messias, e que os judeus tinham, portanto, essa expectativa messiânica enquanto o rei que haveria de nascer. Até porque o Antigo Testamento traz profecias acerca do rei, do Messias rei que haveria de vir. O grande problema é que os judeus tinham uma compreensão equivocada acerca do Messias. Eles tinham uma compreensão equivocada acerca do reino de Deus por meio de Israel, e portanto eles tinham uma compreensão equivocada acerca do rei e do reino de Deus. De modo que todos os seus a sua compreensão, ou todos os seus equívocos, os equívocos de Israel, por pensarem sempre num reino terreno, numa nação teocrática, onde haveria ali um rei muito poderoso para dominar os povos com cetro de ferro, com espada, com carros de guerra e coisas mais, eles também entendiam que esse rei seria um rei terreno. Entretanto, quando veio Cristo enquanto Messias, esse Cristo ele tinha uma mensagem totalmente diferente da expectativa e do entendimento dos judeus. Cada palavra de Cristo era uma frustração no coração dos judeus. Imagine só os judeus na expectativa de que chegasse um Messias para livrá-lo do poder temporal de Roma. Num dado momento, Cristo diz: olha, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Mas Jesus, não é possível. Se o Senhor é o Messias, se o Senhor é o Rei,
Como você se inclina e se submete ao poder romano que nos oprime? Não deveria o Messias nos libertar? Então essas palavras ofendiam profundamente a liderança do povo de Israel. Imagine só Jesus dizendo: olha, se alguém lhe ferir na face direita, permita que ele bata na outra face, do outro lado. Mas Senhor, nós precisamos de um rei que nos proteja, que forme um grande exército de espadas, todos bem armados, um exército bem equipado, para nós podermos, com tua liderança, vencermos os nossos opressores. As palavras de Cristo eram todas contrárias à expectativa do povo judeu. De modo que então eles conceberam no coração, sobretudo a liderança religiosa de Israel, de matar o Messias. Mas para eles matarem o Messias, eles tinham que encontrar uma justificativa, uma razão, um motivo. E Cristo era uma pessoa ilibada, impoluta, uma pessoa sem mácula, porque ele fazia somente o bem, pregava a palavra do Pai. Então eles ficavam buscando em Cristo uma contradição aqui, outra contradição ali. Diariamente estavam eles cercando Cristo para encontrá-lo numa situação divergente, para que eles tivessem do que acusar. Chegaram a acusar a Cristo de transgredir o sábado, chegaram a acusar a Cristo de ser contra Moisés, mas Cristo sempre com a própria Escritura dava as respostas e eles ficavam ali desbaratados. Mas então, quando eles decidiram no coração entregar o Messias para ser morto, encontraram alguém que o julgasse ou condenasse, eles então foram a Pilatos e disseram: olha, nós trouxemos aqui o rei dos judeus. Por que isso seria um grande problema nesse sentido? É porque César era o grande imperador, cujo império se estendia até as terras da Judéia, ali de toda a Palestina, de Jerusalém. Então, se de repente aparece alguém dizendo: eu sou o rei dos judeus, seria um desafio à autoridade de César. Eles pensaram: é aqui que nós vamos nos apoiar. Tanto é que quando foram crucificar Cristo, Pilatos manda escrever numa lápide sobre a cruz de Cristo: Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. Foi aí então que alguns judeus disseram: não coloque Jesus Nazareno, rei dos judeus, coloque que ele disse ser o rei dos judeus. Escreva que ele foi quem disse isso. De modo então que Pilatos, dentro desse contexto, pergunta: então você é o rei dos judeus? Ou seja, a acusação que fazem contra você é uma acusação fundada, é coerente, é verdadeira? E a primeira coisa que Cristo diz é: essa pergunta que você me faz acerca de eu ser o rei, ela provém de você mesmo? Ou outros disseram a ti sobre isso? Em outras palavras, você está sendo conduzido por outros? Aí Pilatos diz: sim, mas eu não sou do teu povo. Foi o teu povo quem te entregou a mim. E Jesus então responde à pergunta de Pilatos. Quando os Pilatos perguntam: você é o rei dos judeus? O que Jesus responde? Eu sou o rei dos judeus. Amém? Quando Pilatos pergunta para Jesus: então tu és o rei dos judeus? Jesus responde o quê? Eu sou o rei dos judeus. Meu reino é na Judéia. Jesus responde: Pilatos, você quer saber se eu sou o rei dos judeus, se a minha terra é a Judéia? Saiba de uma coisa, olhe a resposta de Cristo: o meu reino não é deste mundo. Entenda de uma vez por todas. Este é o ponto crucial que essa mensagem nos traz. Eu quero desenvolver esse pensamento de Cristo quando ele diz: meu reino não é deste mundo. Porque por mais que os cristãos saibam desse texto, e até deem glória a Deus quando ouvem falar acerca desse texto, mas quantos o entenderam na prática? Quantos o entenderam em toda a sua profundidade? Quantos entenderam que Cristo disse: meu reino não é deste mundo, com todas as suas consequências? Saiba de uma coisa: se você crê nas palavras de Jesus, saiba que essas palavras trarão profundas consequências
para a sua vida. Tudo o que Cristo diz trará profundas consequências. Ou você crer e toma tais palavras para você como verdade, ou você não crer. Não existe meio termo. Embora vivamos hoje um tempo de sofismas muito grande, ou seja, meias verdades, verdades misturadas com engano, ou seja, aquela coisa, mas o fato é que se você declarar que o reino de Cristo não é deste mundo, Jesus ainda diz mais, ele fala, se o meu reino fosse deste mundo, eu não teria porventura aqui um exército comigo para me defender? Mas agora o meu reino não é daqui. Meu reino não é da Judeia, meu reino não é de Jerusalém, o meu reino não é do Brasil, o meu reino não é americano, não é chinês, não é francês, não é polonês, meu reino não é argentino, o meu reino não tem nenhuma relação com os reinos da terra. O meu reino é de outra dimensão, tem outros princípios, tem outra natureza, tem outra lei. E todos aqueles, portanto, que no seu coração confessam a Cristo. Eu nunca vivi tempos tampouco vivi tempos em que eu percebo que nós cristãos precisamos fazer uma análise profunda da nossa fé, como nos dias de hoje. Parar e pensar, para um pouco, ainda que você parando desista de uma vez por todas desse caminho. Não que você deva desistir, mas que você descubra que você nunca amou esse caminho, que você nunca desejou por esse caminho, que você nunca quis esse caminho, ainda que você conclua que um dia você supostamente tenha recebido a Cristo, porque te enganaram com falsas promessas. E quando você ouvir então acerca do evangelho puro de Cristo, sem nenhuma mistura, você fala, poxa, mas não foi isso que me prometeram, não foi isso que eu aceitei. Você tem chance de desistir. Alguém acha dessas palavras um pouco fortes? Pastor, você é rude? Você não pode dizer assim com as pessoas? Eu posso, porque eu aprendi com Cristo. Certa ocasião ele disse para alguém que dizia, Senhor, eu vou te seguir por onde quer que tu fores. Ele disse, não, você não pode me seguir. Para outro ele diz, vem, segue-me. Não, meu pai, deixa os mortos sepultarem os seus mortos. É tempo da igreja entender de uma vez por todas, que se nós somos cristãos, somos discípulos de Cristo, nós estamos no reino de Cristo, mas precisamos entender de que reino Cristo está dizendo. Primeira coisa, coloque no seu coração, o reino de Cristo não é deste mundo. Se o seu anseio e a sua expectativa está neste mundo, pela política deste mundo, pela economia deste mundo, se a sua esperança passa por algum setor dos reinos deste mundo, você está equivocado. Tanto é que Cristo diz em seguida para Pilatos, eu para isso nasci, eu para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Ou seja, a palavra que eu trago é a palavra da verdade. Porque todos os reinos do mundo, todos, sem nenhuma exceção, são mentira. Pastor, onde diz isso na Bíblia? Daniel capítulo 2. Estava lá aquela estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadril de bronze, pernas de ferro, pés em parte de barro e em parte de ferro. Como diz, ali é uma representação de todos os reinos do mundo, desde o atual, no tempo de Nabucodonosor, que era Babilônia, até os últimos dias, que será o reino ou o governo do anticristo. É dito que lá estava aquela estátua bastante imponente. Puxa, quem olhava falava, que maravilha, esses aí são os reinos do mundo. Que coisa bonita, olha a imponência, olha o poder, olha a glória. Mas é dito que numa fração de segundo, uma pedra cortada sem auxílio de mãos foi tirada de uma montanha e arrojada contra aquela estátua, que a destruiu plenamente, e num lapso desapareceu e não se encontrou dela vestígio.
aquilo que passa, aquilo que desaparece, não é a verdade. A verdade é aquilo que é eterno, é aquilo que prevalece. Por isso que o reino de Cristo é o reino da verdade, é o reino eterno, porque é dito que aquela pedra que destruiu todos aqueles reinos orgulhosos, aquela pedra que é Cristo, ela foi crescendo, crescendo, encheu toda a terra, e foi dito então a Daniel: este é o reino que jamais passará. É este reino que é o reino que Cristo veio revelar, que Ele veio mostrar. É este reino que traduz a verdade do Evangelho. Jesus conclui dizendo no versículo 37, quem é da verdade, ouve a minha voz. Eu não vou perguntar aqui quem é da verdade, porque você dirá que é da verdade. Porque ninguém vai dizer que não é da verdade. Ainda mais se você saiu da sua casa num tempo de pandemia e veio para uma reunião de igreja, você não vai dizer que não é da verdade. Mas é preciso que você vá para casa hoje. Você vá, ainda que você vá se doendo, se mordendo ali, mas vá pensando, você é da verdade. Pastor, o que é ser da verdade? É aquele cujo coração está disposto a abrir mão de todos os conceitos perversos, de todos os conceitos equivocados, de toda a tradição da cultura, das ideologias, dos homens, largar tudo e se entregar completamente ao reino de Cristo. É certo que esse se entregar é um processo, mas você tem que ter no seu coração essa decisão: a cada dia eu quero a verdade, e que no meu coração não haja espaço para nenhum engano, absolutamente. E portanto é sobre esse reino que eu quero falar com os irmãos essa noite. Quero apresentar aqui alguns pontos, porque Jesus em vários lugares da Escritura, assim como seus apóstolos, falam acerca desse reino. Em cada uma das proposições que eu vou apresentar aos irmãos, nós vamos ter uma negativa e uma positiva. Em cada uma das proposições nós vamos afirmar o que não é o reino de Deus. E em seguida afirmaremos pela Escritura, então, o que é o reino de Deus. Vamos fazer proposições de contrastes, para que você não tenha dúvida em que reino você se encontra, a que reino você segue, ou é o reino que você defende. O primeiro aspecto desse reino é o que está em Lucas capítulo 17, versículos 20 a 21. Eu não vou poder ler todos os textos porque o tempo é curto, eu tenho que desenvolver a mensagem, mas os irmãos podem anotar e façam a verificação em casa. Quando chegaram para Jesus e perguntaram assim: olha Jesus, quando virá o teu reino? Perguntas que os líderes judeus fizeram para Jesus: quando virá o teu reino? Pergunta excelente. Toda pergunta excelente requer uma excelente resposta. E Cristo então começa explicando o que não é o reino que é o reino do Pai. Porque quando os judeus perguntaram: quando virá o teu reino? Eles tinham o quê? Uma expectativa. Eles tinham um entendimento. E Cristo disse: deixa primeiramente eu resolver o problema do engano de vocês. Vou dizer o que não é esse reino. Vou desiludir vocês e depois eu digo o que é o reino e quando ele virá e de onde ele virá. Jesus disse: olha, primeiramente, se você quer entender o reino de Deus, quer viver o reino de Deus, comece compreendendo quando Cristo disse: olha, não vem o reino de Deus com visível aparência. Ou seja, com os nossos 5 sentidos, olhos, boca, nariz, ouvidos e mãos, nós contatamos o mundo físico. Tudo que é de natureza terrena, humana, histórica, transitória, está para os sentidos. Cristo diz: o meu reino não vem com visível aparência. Tire do seu coração, da sua mente. Se você está esperando uma cidade de ouro, está esperando que uma grande cidade vá descendo de ouro, cheia de fulgor, para você sair do minha casa, minha vida, para morar na cidade de ouro, pode esquecer. Meu reino não é
de visível aparência. Tampouco dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Não estará na Judeia, não estará na Oceania, não estará nas Américas, não estará na Europa, não estará na África. Ninguém poderá dizer onde está esse reino, porque ele não é geográfico. Ele não é geográfico. Os irmãos já perceberam o tanto que nós gostamos de geografia? Não da matéria geografia, mas nós gostamos de coisas. Por exemplo, imagina só, alguém diz, né? Se eu fosse batizado no Rio Jordão. A ideia é porque a pessoa tem, isso está dentro de nós. Nós herdamos isso do catolicismo, quando os europeus chegaram aqui no Brasil. Nós também recebemos isso de quando os negros vieram para o Brasil. Recebemos dos índios que aqui estavam. Toda a nossa formação, essa tríplice formação, nos constitui nossas religiões. Religião de coisas, de objetos, de lugares sagrados, de coisa sagrada. Cristo diz, não, o reino do Pai não tem materialidade, não é da terra, não é geográfico, não é de visível aparência. Jesus então complicou, porque agora o Senhor tirou todos os nossos parâmetros de entendimento. Puxa, como entender agora? Ele fala, sabe por quê? Porque o reino de Deus está dentro de vós. Há uma dimensão dentro do homem, há uma dimensão espiritual que o próprio Deus, quando criou o homem, soprou nas suas narinas o Espírito de Deus, o fôlego divino, que é uma dimensão espiritual chamada espírito humano, que não raras vezes se confunde na própria Escritura com o Espírito divino. E num dado momento, Paulo, para resolver o problema, diz que quando o espírito humano se une ao espírito divino, é um só espírito, não são mais dois. Está aí dentro de você. Não procure isso fora de você. Não é nova era, cuidado. Vão me acusar agora. Tem que olhar para dentro de si. Não, tem que olhar para onde? Vai ficar olhando para o céu, para cima? Não vem com visível aparência. Quem disse que o reino está dentro de nós foi o próprio Cristo. É daí que ele brota, é daí que ele vem, é daí que ele se manifesta. Leia depois Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18 em diante. E Paulo vai dizer, olha, toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Todos eles, toda a criação, o cachorro, o gato, o cavalo, a vaca, as plantas, os peixes, os pássaros, todos sofrendo a corrupção por causa do pecado do homem, por causa daquele que a sujeitou. E toda a criação gemendo, aguardando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Como quem dissesse, um dia o homem criado para governar toda a criação, ele caiu. Porque ele caiu, o seu pecado corrompeu toda a criação. Agora essa criação será restaurada quando este homem for restaurado. Quando é que esse homem é plenamente restaurado? Quando ele encontra esse reino dentro de si que está perdido, esse reino que está escondido. Lembra da parábola do tesouro escondido? Quando Jesus fala que o reino de Deus é como um tesouro escondido, e você tem que encontrá-lo. E no dia que você encontra, você é capaz de vender tudo, de entregar tudo, porque quem compreende esse reino consegue perceber a grandeza, a verdade, a beleza que é esse reino de Deus. Nada se compara a ele. Alguém dirá, pastor, acabei de pegar você numa grande heresia. Acabei de pegar, porque você falou que o homem caiu. Em seguida você fez uma pergunta, como esse homem se redime? E você próprio respondeu, quando este homem encontrar dentro de si esse reino. E a pessoa me pergunta, onde você colocou nessa sua história o sacrifício vicário de Cristo? Vão dizer, o Alexandre acabou de tirar o sacrifício de Cristo como meio de expiação. Vão dizer isso. Se bem que para alguém dizer isso vai ter que ser perspicaz. E tem poucas pessoas perspicazes. Tem mais pessoa malandra do que perspicaz. Perspicácia de conseguir tirar um ponto de uma frase, de uma palavra, de um raciocínio. São poucas as pessoas.
mas de repente aparece um ou dois que assim perceba e assim diga, e eu respondo. É lógico e é evidente que não se pode criar nenhuma dicotomia entre o Cristo crucificado e o reino de Deus, como se duas coisas fossem. Você não pode ter que escolher entre a obra da cruz e o reino de Deus. Não há dicotomia, não há disputa, não há separação. Pastor, como eu entendo o processo, ou a morte de Cristo nesse processo de redenção? Jesus explica isso no capítulo 14 do Evangelho de João. Ele diz, olha, eu vou ser entregue aos judeus, vão me prender, vão me crucificar, vão me matar. E aí os judeus, ou melhor, os discípulos vendo aquilo, ficam entristecidos, porque ali é como que a esperança deles fosse para o ralo. Porque eles entendiam que se era o Messias, tinha que manifestar-se como tal, em poder, em glória, e não ir para a cruz, ser crucificado. Quando Jesus viu os discípulos entristecidos, o próprio Cristo também estava entristecido. Ele diz, a minha alma está profundamente angustiada até a hora da morte. Só que a tristeza de Cristo não era da mesma natureza da tristeza dos discípulos. Cristo então no capítulo 14 começa a explicar, olha, quando eu estiver, prestem atenção, quando eu for preso, quando eu for conduzido, quando eu pegar aquela cruz, quando eu levá-la até o Gólgota, quando me crucificarem, quando cuspirem, quando me humilharem, quando eu morrer, quando meu corpo for sepultado, entenda que tudo isso, Jesus dizendo para os discípulos, é a minha ida para o Pai. Ele diz, eu vou para o Pai. É uma maneira bonita de falar da morte, porque quando Jesus falou, eu serei preso e crucificado, os discípulos viam apenas os maus tratos, mas Jesus não via os maus tratos, ele via o único caminho que leva o homem de volta ao Pai. Ele diz, eu estou indo para o Pai. E sabe por que eu estou indo para o Pai? Não é que eu precise, porque eu poderia não ter descido, mas eu estou indo ao Pai para preparar para vocês um lugar. A expressão em grego, preparar um lugar, pode ser lida e deve ser lida literalmente da seguinte maneira, eu estou indo para o Pai, porque essa minha ida, que é a minha morte, é que possibilita a todos vocês cruzarem pelo mesmo caminho e que vocês cheguem então ao Pai. Foi então que Filipe disse, Senhor, nós não sabemos o caminho, tampouco sabemos o lugar para onde tu vais. Jesus disse, mas você não sabe o caminho, também não sabe o lugar. Aí Jesus fala, eu sou o caminho. Jesus é o quê? Caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Olha a segunda parte do texto, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai. Quem vai a algum lugar. Então ele diz, eu sou o caminho. E se você quiser ir ao Pai, que é o lugar, deverá fazê-lo por mim, que sou o caminho. Este caminhar, esse caminho que é Cristo enquanto a verdade em direção do Pai, é a sua busca e o seu encontrar o reino. Portanto, não há nenhuma dicotomia e nenhuma heresia. Está tudo reunido. O primeiro ponto, portanto, eu quero que os irmãos entendam claramente, é essa natureza espiritual do reino de Deus, que não é de visível aparência, que não é geográfica, mas é de ordem espiritual, está dentro do homem, e você terá, se quiser servir a Deus, abandonar todas as expectativas de coisas externas, para viver esse reino aqui, dentro de você. Mas quem que quer essas coisas? Rosirene, imagina, puxa, é tão sem graça. É muito sem graça, porque antigamente, na minha outra fé, na minha outra igreja, com o meu outro pastor, tudo era muito bacana, porque você estava ali sempre na expectativa de que uma hora ia cair, descer um anjo, com a espada na mão, trazendo uma chave, resolvendo um problema, que de repente você iria morar numa mansão celestial, teria uma veste branca, uma coroa na cabeça.
Tem até quem pregue que você vai receber uma pedrinha branca. E eu pergunto, o que você quer com uma pedra branca? Juraci, imagina você chegando no céu. Lá vem um anjo com uma pedra branca. O que eu faço com essa pedra branca? Fala, não, é porque aí está escrito um novo nome. Não se chamarás mais Juraci, mas se chamará José. Agora eu sou o José. Qual o sentido disso, Juraci? Não tem pedra branca, não tem veste branca, não tem coroa, não tem mansão, não tem nada disso. Acabou. Ah, eu não quero não, pode voltar para lá. Não tem problema. Jesus está dizendo, o meu reino está dentro de você. Ele está aí. Você vai ter que aprender a conviver consigo mesmo. Vai ter que aprender, como diz Jesus, entrar para o seu quarto e orar ao Pai Celestial. Ter comunhão com o divino que habita em você. É diferente. Não tem campanha. Não tem campanha. Não tem dízimos a troca de bênção. Não tem gafanhoto. Não tem maldição. Não tem ameaça. Agora você terá que lidar com o amor pela verdade dentro de você. Pastor, de maneira prática, como eu posso entender melhor esse reino? Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 14, versículo 17. Dentro de um contexto, presta atenção, esse é o segundo ponto. Dentro de um contexto em que a igreja de Roma estava discutindo os méritos de como é que era uma vida cristã autêntica. Qual é o mandamento que se deve observar. Eles estavam preocupados se podiam ou não comer um tipo de comida. Estavam preocupados se podiam ou não beber um tipo de bebida. Estavam preocupados se tinha que guardar um dia da semana ou não. Não vou entrar nos méritos porque o tempo está curto e eu tenho uma mensagem longa para falar para os irmãos hoje. Mas Paulo, quando viu aquela discussão, uns acreditavam que de tudo podia comer, ou de tudo podia beber, outro acreditava que não podia. Um acreditava que não tinha dia nenhum para guardar, outro acreditava que tinha que guardar o sábado. Aquela discussão, Paulo falou, parou. Vocês estão errados. Lembram lá de Jesus dizendo, meu reino não é deste mundo? Se não é deste mundo, eu pergunto, comida e bebida é deste mundo? É desse mundo? Segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, é deste mundo? Meu reino não é deste mundo, meu reino não inclui essas coisas. E Paulo diz no capítulo 14, versículo 17 de Romanos, dizendo, o reino de Deus não é. O reino de Deus não é. Coloque no seu coração. Se você quer viver o reino de Deus, entenda, o reino de Deus não é. Não é, quer dizer, o reino de Deus não consiste em comida, em bebida, em nada disso. Pode parar. Para de discutir. Para de ter consciência ofendida. Para de acusar os outros, porque ele come a comida que você não come ou não gosta. Para de acusar o outro, porque ele veste uma roupa que você não gosta para você. Cada um exerça juízo sobre si mesmo, porque sobre o outro há um juiz que há de julgar vivos e mortos. Todos nós seremos julgados pelo mesmo Senhor. E eu não julgarei a ninguém, uma vez que eu não sou juiz de ninguém. Você também não é juiz. Nesse caso, Jesus diz, Paulo diz, o reino de Deus não é comida nem bebida. Portanto, entenda de uma vez por todas, o reino de Deus não é comida mas nem bebida. Pastor, você está tirando tudo. Porque eu pensava que ser crente tinha que ter aquela coisa de, eu não como carne de porco. Olha que maravilha. Vocês, seus imundos pecadores, vocês comem carne de porco. Eu não como, eu sou limpo, eu sou templo do Espírito Santo, porque não como carne de porco. Olha a ideia, como se porventura o reino de Deus consistisse em comer. E sobre comer comida, seja ela qual for, ou beber bebida, seja ela qual for, Jesus explicou dizendo, essas coisas que estão fora do homem, que uma vez entra no homem, não pode contaminá-lo. A Jesus, para quebrar todo o protocolo, ele disse, vocês sabem para que serve essa comida que vocês comem? E essas bebidas que vocês bebem, vocês comem e vira cocô e xixi. Está lá em Mateus capítulo 15. Se você não gostar de Mateus, leia Marcos capítulo 7. Também tem Marcos.
Só que ele diz com palavras, eufemísticas. Ele diz: você come, entra pela boca, e isso sai para lugares escusos. Essa palavra lugares escusos descreve todo um caminho que começa na boca, passando pelo esôfago, aí passa pelo estômago, depois pelos 2 intestinos, até chegar no terceiro, que é o reto. E quando chegar no reto, aí já era, não tem como voltar. Aí vai de lá para o vaso, do vaso para o esgoto, para a estação, até o cocôzinho, e longe embora. Foi-se. É isso que é comida e bebida. Você está preocupado com isso? Jesus diz: essas coisas não entram no coração. Por isso Paulo diz: o reino de Deus não é comida nem bebida. Pastor, se você tira comida e tira bebida, sobretudo bebida, que é um elemento tão sagrado, ou melhor, tão profano, acaba com tudo. Pastor, pelo amor de Deus, e meu marido, o que ele vai fazer a partir de agora? Seu marido vai ter que aprender a lidar com o reino de Deus. Você vai ter que aprender a lidar com o reino de Deus. É o reino de Deus dentro de você que governa a sua vida. É Ele que diz para você os seus limites no falar, no agir, no proceder, no comer, no beber, no vestir. Porque o reino de Deus vai fazer com que você, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. E se você faz para a glória de Deus, se o nome de Deus é glorificado no que você faz, então viva, seja feliz. Mas se o que você come, veste, tudo isso causa ofensa para o reino de Deus, e lá dentro de você o Espírito Santo está tentando conduzir para uma vida, e você diz não, você não está no reino de Deus. O reino de Deus não consiste em doutrina do que comer, nem doutrina do que não beber. Seja guiado pelo Espírito de Deus. Se o reino de Deus não é comida nem bebida, o que é? Paulo continua no capítulo 17, 14, ou 14, 17 de Romanos, dizendo: mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, o reino de Deus trata agora de uma dimensão espiritual, é uma potência interior do Espírito, capaz de gerar dentro de você aquilo que nenhuma doutrina, aquilo que nenhum homem, nenhuma religião pode te oferecer: justiça, paz, alegria. Para estender essas coisas, vá para Gálatas capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, justiça, mansidão, domínio próprio. São coisas que só o Espírito Santo pode produzir dentro de você. Não é agora andar pelo comer ou beber, é andar por esse Espírito interior que produzirá o fruto que é dele próprio. E você então será uma manifestação do reino de Deus. Por isso é que, indo para o terceiro ponto, o reino de Deus não é de visível aparência. Lembram? Não é comida e bebida. O terceiro ponto. Por isso que Jesus chega para Nicodemos, quando Nicodemos fala: Senhor, o mestre, sabemos que tu és da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: se não nascer de novo, não pode ver ou não pode entrar no reino de Deus. Quem era Nicodemos? Era um grande teólogo. Ele era um mestre em Israel. Alguém que foi educado numa das maiores escolas de Jerusalém, criado aos pés de Gamaliel. Portanto, Nicodemos era um doutor da lei, era um conhecedor da lei. Se fosse nos termos de hoje, diríamos que ele era PhD em divindade. Já imaginou? Qual a sua graduação? PhD em divindade, né? Só isso? Eu sou formada, a minha especialização, o meu pós-doutorado, eu sou doutor em divindade. Já pensou? Aí Jesus fala para o doutor em divindade: olha, o reino de Deus não é teologia. O reino de Deus não tem nada a ver
com essas estruturas teológicas que vocês fazem, que vocês criam. Eu quero confessar algo para os irmãos. Por muitos anos, eu me preocupei com arranjos teológicos. Por muitos anos. Anos a fio. Lutei, batalhei, briguei, fiz inimigos, fiquei nervoso, deixei pessoas nervosas, quase me bateram uma vez. Não me bateram porque eu tinha uns 5, 6 irmãos comigo, um deles era o Gilvão, o pessoal ficou com medo, falou, não bate nele não, porque vai ficar ruim para nós. É verdade, até um dia, mas tudo isso é bom, é necessário, é um caminho, é um processo, nós estamos caminhando, até um dia em que de tanto estudar, a própria teologia que eu tanto buscava, tirou a minha fé nela. E como tudo que eu tinha era as doutrinas, me senti um ateu. Entenderam ou não? Tem muito ateu por aí, coitado, que não é ateu. Ele se entende ateu porque ele um dia desconfiou das doutrinas que ele mesmo foi montando, foi construindo. Igual a criança montando Lego. A gente vai montando a forma que você quiser, o arranjo que você quiser. Você pega um tanto de versículo, monta a ideia que você quiser. A prova do que eu estou dizendo é que cada igreja tem uma doutrina diferente. Porque cada um pega o texto de onde quer e coloca onde quer e faz significar o que ele quer. No dia que a própria teologia tirou de mim a fé que eu tinha na teologia, perdi o chão, fui caindo, fui entrando em desespero. Eu pregava e não acreditava no que eu estava pregando, foi me irritando. Eu não sou desses que fica falando sem acreditar. Como dizia um grande profeta, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. E eu sou desses, eu não quero mentir para mim mesmo. Foi quando eu disse, Senhor, estou fora. A partir de hoje, o Senhor vai atrás de qualquer outro aí, colocar no meu lugar, mas eu não dou mais um passo nessa direção, porque eu não creio mais. E sei lá, se você está me ouvindo, vai que não está, né? Porque vai ver também não existe, é toda confusão só. Eu estou falando, estou igual um idiota falando sozinho, mas eu tenho hombridade para um dia que eu recebi o encargo, agora eu estou entregando, é teu. Amanhã eu vou providenciar a entrega dessa igreja para quem quiser cuidar. Já contei isso algumas vezes aqui. Hoje eu estou sendo um pouco mais enfático. Estava sozinho na minha casa. Sozinho, digo, no momento. Minha esposa estava dormindo, minhas filhas dormindo. Isso era por volta de 3 da manhã. Pois quando deu no outro dia, só para resumir a conversa, 4 horas da tarde. Não havia passado nem mesmo 24 horas, eu estava com meus pés firmados sobre a rocha, crendo e amando a Deus mais do que nunca outrora amei e entendi a Deus como a partir daquele dia, ou do dia seguinte àquela experiência. Tudo mudou, porque Deus me fez entender, filho, tudo acontece dentro do homem, tudo é orgânico. Você fica procurando dizer que aquilo é pecado, tirando um cabelo ali, tirando uma lêndia do outro lado, um bicho de pé daqui. Entenda, é dentro do homem que as coisas acontecem. O reino de Deus está dentro de você. É uma coisa que você tem que compreender e deixar de esse tanto de arranjos teológicos. O arranjo teológico ele pode ter alguma função, mas não transforma. Jesus disse para Nicodemos, você é mestre da lei, você é doutor em teologia, você é PhD em divindade, mas se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver. Senhor, mas eu queria entrar. Não pode entrar no reino. Mas nem ver. Até porque o ver está para a intuição do Espírito, é uma dimensão que a teologia não apresenta. Em outras palavras, o terceiro ponto é como que dissesse, o reino de Deus não é teológico, mas é a formação de uma nova consciência. É o gerar de um novo
coração. Pastor, mas e a Bíblia? Ora, a Bíblia o que tem? Está aqui, continua sendo a Bíblia. Continuo lendo, só que agora eu consigo ler a Bíblia sem ficar angustiado. Eu entendo que a Bíblia são 66 livros, por onde passa a história da humanidade, sobretudo a história dos hebreus, depois a história da igreja. Entendi, portanto, que a Bíblia, ela é uma construção histórica e social, de que Deus se utiliza para fazer passar na sociedade, na história, a sua revelação. Portanto, a Bíblia é como se fosse um corpo e uma alma. A Bíblia é o corpo material, externo, é a parte da história do homem, é o homem no drama da sua existência, desde Adão, passando então por Sete, passando por Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Samuel. Você pode é o drama de todos na história. Daniel, Jeremias, Zacarias, Sofonias, Malaquias, João Batista, Pedro, Tiago, João. Mas que por meio da história e do drama de todos esses homens, Deus foi se revelando. Ele foi se dando a conhecer, de modo então que não confunda os aspectos históricos e externos e temporais com a revelação que é divina. Mas essa revelação não é revelar para você quem é Abraão, não é uma revelação que te fala quem é Noé, nem fala onde está a arca, ou o tamanho da arca, ou quantos animais entraram na arca. Essa revelação é o próprio Cristo, é a palavra de Deus. Por isso é dito, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e a palavra se fez carne. E João, na sua visão, em Apocalipse 19, diz que vendo ele, naquela visão, Cristo vindo montado no cavalo, ele disse, na sua coxa está escrito um nome, o seu nome se chama o Verbo de Deus. Cristo é a palavra de Deus, e é esta palavra que nos é revelada, é esse Cristo que nos é revelado, é esse Cristo que revela o Pai a nós. E somente então, quando você toca essa revelação na Escritura, é que a Escritura ganha significado para você. Enquanto você estiver lendo as histórias, perguntando, afinal, me responda uma coisa. Saul, quando foi na casa daquela feiticeira, eu pergunto, era Samuel mesmo que apareceu ali? Foi ele mesmo? Gente do céu. Aí eu provo para você que era Samuel. Está provado. Porque o texto diz que era Samuel. Pronto, o texto diz. Acabou, quem vai discutir com o texto? Ou senão você rasga o texto, fala que o texto está mentindo. Fala, não, tá bom, concordo, mas agora tem um outro problema. Aí você vai para um outro texto para colocar em xeque aquele outro texto. É isso que acontece com os crentes. Querem discutir se o batismo é por imersão ou por aspersão. Estão discutindo se o crente que não foi batizado, se pode comer do pão e do vinho do partir do pão, da ceia do Senhor. Olha as ideias. É com isso que eles se preocupam. Pastor, me fala uma coisa aqui. Será que Saul foi salvo? Olha a ideia do indivíduo. Ele quer saber se Saul foi salvo. Imagina só. Pastor, mas e Judas? Puxa, pergunta por todo mundo, menos pelo seu coração. O que está acontecendo? É isso. O reino de Deus não é um compêndio teológico, mas é o gerar de uma nova consciência, de um novo coração. É esse Cristo que habita em nós, que sempre habitou, que não pode deixar de habitar em nenhum homem, absolutamente, porque esse Deus, ele é imanente em toda a sua criação. E não somente é imanente, mas ele é transcendente a toda e qualquer criação. Isso porque nós entendemos num termo teológico que ele é onipresente, num termo matemático é o mesmo que de falar que ele é infinito. E se ele é infinito, se você crê nisso, concorda com isso, se você também concorda que qualquer ser da criação, ou o conjunto de toda a criação, é finito, todo
finito está contido no infinito. Sim ou não? Simples. Por isso que Paulo vai dizer em Atos 17, tudo está nele, tudo se move nele, tudo vive nele. Por isso que é dito em outro lugar, que tudo foi feito por ele, tudo foi feito para ele. Agora preste atenção, tudo foi feito nele. Nada existe fora dele, nada existe sem ele, ele é tudo. E nós não atentamos para isso. O reino de Deus não é teológico. Eu continuo? Tenho mais 2 pontos. O último ponto eu não consegui falar de manhã. Hoje também não vou conseguir, mas vou pelo menos mais um. Se o reino de Deus não é de visível aparência, geográfico, porque é interior ao homem. Se o reino de Deus não é comida nem bebida, mas uma potência interior do Espírito, que gera em nós as virtudes de Deus. Terceiro, se o reino de Deus não é arranjo teológico, não é complexo teológico, não é teologia, não é academia, não é mero arranjo, mas é novo nascimento dentro de mim. Somente quando a nova consciência é gerada em mim, é que esse reino em mim é manifestado. Podemos dizer, em quarto lugar, que o reino de Deus não é político. Complicado, né? Pastor, como assim não é político? De antemão entenda, eu compreendo, concordo, que enquanto cidadãos aqui na terra, nós não temos como nos livrar dessas questões políticas, porque a sociedade se organiza politicamente. Perfeito? Agora, a grande questão é que se nós somos cidadãos da terra, nesse aspecto da nossa existência prática, muito mais, você é um cidadão de um reino que não é deste mundo. E você agora, nesse reino espiritual, você vai lidar com leis eternas, leis que são a expressão da verdade e não de ideologias. E não importa se é a ideologia A ou a B. Se é da terra, o reino de Deus não tem relação. Você vai lidar com um reino superior, de outra natureza. Pastor, mas eu não tenho que viver aqui? Tem. A maneira de viver aqui na terra é manifestando as virtudes deste reino espiritual. Porque as leis aqui da terra, as mais justas, ainda são profundamente injustas. Querem ver uma coisa? Deixa eu perguntar para vocês. O Pedro gastou a sua infância toda estudando, lutando. Acabou o ensino fundamental, fez o ensino médio, fez um curso superior, depois fez uma especialização, pós-graduação, fez um mestrado, todo mundo comendo churrasco, tomando cerveja, jogando futebol, jogando no jogo do bicho, assistindo televisão, lendo gibi, e o Pedrão lá, trabalhando, estudando, todo mundo na gandaia, na farra, no carnaval, e o Pedrão dentro de casa estudando. De repente o Pedrão se torna um grande homem, poderoso, cheio da grana, grande emprego, muitas conquistas, homem poderoso, homem de influência, e ele vai ocupar os cargos mais altos da sociedade. Sim ou não? Eu pergunto, ele agora é um homem grande, ele vai exercer legitimamente domínio sobre as pessoas, porque ele exerce grande poder e grande influência. A partir das leis que o país estabeleceu, é legal. Alguma coisa ilegítima nisso? Aí Jesus fala para os seus discípulos, quando eles discutiam, Lucas capítulo 22, no reino de Deus, quem é o maior? Quem é o que exerce a influência, o poder? Afinal, estavam discutindo o seguinte, alguém vai ter que lavar os pés aqui.
porque é um costume. Você acha que eu vou me lavar os pés de vocês? Olha para minha cara, vocês, pessoal, olha para mim. Alexandre Rodrigues, vou lavar os pés de vocês? O que vocês acham? Aí alguém pensou aí, mas quem você é, seu? E xingou um palavrão. Não, mas pode ser você. Quem é que vai lavar os pés? Lembre-se que o lavar os pés na cultura dos hebreus era o papel reservado não a qualquer escravo. Bastasse ser escravo de uma casa, mas havia entre os escravos o escravo dos escravos. Quem cumpria esse papel era o escravo dos escravos. Por isso os discípulos discutiam quem é o maior. Nessa sorte, nessa discussão, quem é o maior, queriam eles chegar a quem é o menor. E Cristo, ouvindo essa discussão, sentados todos à mesa, todo mundo com vergonha, sem saber se Jesus ouviu ou não ouviu aquela discussão. Fica chato começar essas coisas na frente de Jesus, né? A gente conversa, mas não na frente dele, né? Jesus tinha ouvido tudo. Jesus olha, fica esperando, olha para Pedro. Pedro finge que não está entendendo. João também. Judas, então, misericórdia. Bartolomeu, coitado, ficava ali. Bartolomeu nunca disse uma palavra nos evangelhos. Já viram a palavra dele? Nunca disse. Calado, só olhava para Tomé. Talvez pensando assim, eu, tudo bem, nunca disse nada, mas Tomé não tem fé. Pensa na situação. Jesus se levanta, tira a túnica, a parte de cima, pega uma toalha, cinge a toalha, e os discípulos emudecidos, o que ele está fazendo? Jesus disse, o que eu estou fazendo agora, vocês não podem entender. Cingido com a toalha, pega uma bacia, se inclina diante de Judas. Já imaginou isso? E começa a lavar os pés. Depois, quando vai para Pedro, Pedro puxa o pé. Opa, aqui não, porque pecador é orgulhoso, né? Eu não quero ser o menor, como dizia outro, mas também não quero ser o maior. Calma, assim não. Aí já é sacanagem, desculpa a palavra, mas é assim que nós falamos aqui no Brasil. Aí já é, não dá. Jesus, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Pedro disse, então faz o seguinte, então dá banho inteiro logo. Você é para ter parte contigo. Jesus fala, não, Pedro, vocês já estão lavados pela palavra. Basta os pés. Lavou os pés de Pedro. E os discípulos envergonhados. Aí Jesus fala assim, olha, isso aqui é para vocês entenderem que aqui na terra, os reis da terra, os poderosos da terra, eles dominam sobre vocês. Existe aqui na terra uma ordem no reino humano, uma ordem de meritocracia, é uma ordem hierárquica. Tem quem está sobre o outro por motivos de ter mais dinheiro, ter mais influência, ser filho do fulano de tal. Não é assim aqui na terra ou não é? Nas igrejas é diferente? Hã? Nas igrejas é diferente? Se brincar é pior, né? Jesus disse, mas no reino de Deus, o reino de Deus não é com essas leis, com essas políticas, com esses homens, com essas ideologias, com esses costumes, com essa lógica. O reino de Deus é o seguinte: o maior no reino de Deus é aquele que serve a todos. Como Jesus era o maior, ele estava servindo os menores. Só que ele diz, esse que serve é o maior. Ele é maior porque serve. A lógica do reino é o contrário das dos homens. Aí agora fala, não, mas então eu também quero ser o maior. Quem aqui quer ser maior? Ninguém quer ser maior? Se você falar que você quer ser o menor, ou você não está entendendo a mensagem, ou você tem um coração ruim.
Sabe por quê? Porque ser o maior é servir. Ser menor é ser servido. Você quer ser o maior ou o menor? Mas saiba, ser maior é servir. Então eu sirvo os irmãos, eu me torno menor. Aí o Pedrão fala, então o Alexandre é maior porque ele serve. Mas então eu também quero ser o maior no reino de Deus. Ser maior é coisa boa, desde que você entenda que a lógica do reino é o contrário. Aí Pedro fala assim, eu também quero ser o maior, então vou lavar os pés do Alexandre também. E quando ele então se põe a lavar os nossos pés, agora ele é o maior. E aí todo mundo querendo lavar os pés uns dos outros, todos são maiores e todos são menores. Tudo nivelado, porque no corpo de Cristo não há homem, nem mulher. Não há escravo, nem livre. Não há rico, nem pobre. Não há judeu e nem grego. Por quê? Porque Cristo é tudo em todos. Essa é a lógica do reino de Deus. É outra história. Mas tudo isso, puxa, parece coisas tão sem muito sentido, porque nós fomos treinados a querer outras coisas. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Esse ministério está no caminho do aprendizado. E para nós aprendermos, nós erramos. Mas os erros nos ensinam. Ao invés de você tomar o erro por tropeço, tome o erro por aprendizado. Nós erramos porque estamos ainda caminhando, porque há muitas coisas em nós que precisam de mudança. Nós teremos aqui 2 cultos por domingo, por causa desse distanciamento. Nosso local é pequeno. Mas se for preciso fazer 3 cultos, nós faremos 3 cultos. Se for preciso fazer 4, a gente faz 4. A gente faz 4 no sábado, 4 no domingo. O importante é que nós estejamos juntos, crescendo. Essa atmosfera da presença dos irmãos é encorajadora. Essa presença física dos irmãos transmite poder, virtude. É diferente. Nós não vamos ser vencidos por um vírus, não. Nós vamos cumprir com todos os regulamentos, mas ainda assim, nós vamos vencer. Nós somos mais fortes do que ele. Ele pode até nos matar. Agora, cuidado, essa expressão pode dar a entender que nós estamos querendo quebrar as regras. Não disse isso. Vamos cumprir com todos os regulamentos. Mas esse vírus, não vai nos tirar o nosso privilégio de podermos nos reunir, ainda que seja deste modo. Porque nós vamos crescer juntos.